E aí, galera, nono ano, correção da prova. A gente começa com a questão que levanta números fortes. 60 mil soldados norte-americanos morreram na Guerra do Vietnã. O autor coloca que foram jogadas mais bombas no Vietnã do que na própria Segunda Guerra Mundial, que é já considerado um fator trágico. Então são dados fortes, não é? E coloca assim, considerando-se então que a Guerra do Vietnã, podemos afirmar que já larga de começo a resposta, letra A. O conflito foi motivado pela intenção norte-americana de impedir a expansão do comunismo, ou seja, aquele velho processo, né? Havia um conflito em divisão do país do Vietnã. De um lado, apoiado pela Rússia, era uma porção socialista. A porção que era capitalista precisava desse apoio norte-americano para não deixar essa imagem de que o socialismo dominaria o mundo. Então, questão correta, letra A, o conflito foi motivado pela intenção dos norte-americanos em impedir a ação de expansão do socialismo pelo mundo. Bacana? Letra A. Questão 2, vai continuar dando relatos da Guerra do Vietnã e ele coloca, ele sou eu, né? Sobre o conflito podemos afirmar. Ele coloca também que nessa fase da Guerra Fria, os Estados Unidos foi considerado derrotado. Então, qual seria a grande questão? Sobre o conflito podemos afirmar, então, a questão seria a letra C. A Guerra do Vietnã, ela representa a luta de uma grande potência capitalista contra um pequeno país de terceiro mundo. Aquela velha questão foi colocada em cima, né? O norte-americano teria que impedir e representava então essa luta de uma grande potência, era algo injusto, né? Uma superpotência mundial lutando contra um pequeno país por uma questão muito mais ideológica, né? Vencer no campo das ideias. No campo físico seria fácil, teoricamente, que não foi tão fácil e trouxe grandes transtornos. É a guerra que mais trouxe transtorno para os Estados Unidos, né? Uma perca de soldados que ninguém esperava. Ele teve que basicamente destruir o país com bombas. Até hoje o país reclama da questão ambiental, culpa os Estados Unidos. O próprio norte-americano, no contexto, os norte-americanos não curtiram a guerra, a primeira guerra que eles não gostaram, até porque nunca tinham perdido tantos soldados, e segundo, porque achavam que era um massacre desnecessário e ideológico, muito mais ideológico do que prático. Então imagina, e vai ser contra a opinião pública mundial, né? Aqui vai nascer aquele conflito, ou aquele conflito não, aquela ideia de que as guerras são desnecessárias, né? Que as guerras sempre são mais ideológicas do que realmente fato, motivo, praticidade. Então aqui o motivo seria o extermínio de pessoas para mostrar a superioridade dos norte-americanos. Bacana? O norte-americano não é tão bonzinho na história assim, né? 3. Aí conta um relato todo, né? E pergunta, o conflito se refere ao que? Vai dizer de uma sociedade, o texto grande, mas vai trazer então a intenção dessas grandes potências. E claro, nós estamos falando da Guerra do Vietnã, então a questão correta aqui seria a letra D. Então, questão 3, letra D, Guerra do Vietnã. Até pelo contexto, também tranquilo de responder essa aí, mais no ano, super intelectual. 4, Moçada do Bem, ele continua sobre o conflito da Guerra Fria. Durante o conflito da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã pode ser apontada como um momento mais crítico dessa guerra. Envio de soldados, 1 milhão de soldados norte-americanos perderam 60 mil vidas. E nesse conflito, na década de 60, vai aparecer um contravalor a essa visão. Vai aparecer um campo cultural contrário, contestando a visão norte-americana. Qual que é esse ponto cultural contrário? Aí você vai na letra C, diz, pela contracultura que levou os jovens a adotar uma cultura de protesto. Vai nascer o movimento hippie, né? Então nos Estados Unidos vai nascer o movimento Paz e Amor. Olha que contradição. Quando o pessoal está vindo para a guerra, nasceu o movimento Paz e Amor, vão fazer um grande festival, vão apelar à paz, ao amor, à música, a trajes menos ligados à matéria. Mas o capitalismo é uma coisa selvagem.
hoje, quando você vai comprar uma roupa que é considerada hippie, não é? Que é um movimento que nasceu pegando sacos onde a gente vendia açúcar, café e fazia as suas próprias roupas para dizer assim, nós não precisamos de muita coisa, nós precisamos mais de paz, mais de amor, mais de irmandade, vínculos com outras nações. Hoje, o capitalismo faz a roupa hippie fabricada em grande escala, indústrias com requintes e parecido com o tecido que foi originalmente criado, mas não é. E esse tecido simples agora se tornou um tecido caro. Então eles vendem hoje as roupas que foram criadas para protestar contra o capitalismo. O capitalismo faz disso uma moda e vende. O capitalismo não é fácil não, né, moçada? Então aqui seria um movimento contra a cultura. Qual que é a cultura? A cultura é de dominação, cultura capitalista, cultura de o homem tem que acumular bens, e para acumular bens, se for necessário destruir uma nação, a gente precisa destruir essa nação. E aqui o movimento hippie pede o contrário: reflexão, filosofia, paz, religião, amor, irmandade. Então é um movimento contra a cultura capitalista. E vai nascer outro movimento contra essas culturas ainda, que é chamado movimento religioso, né? Que tenta pregar contra esse apego violento à matéria. Nós estamos aqui só de passagem, então essa era a ideia, né? Então não precisamos ser tão apegados à matéria, a vida também tem outras coisas, outros valores, e assim vai. Então seria um movimento contracultural. Então o evangelho, segundo alguns teóricos da historiografia, seria também um movimento contra a cultura dominante, nessa cultura de a vida só presta se você tiver acumulação plena de bens. Então o evangelho nasceu para isso, embora hoje está meio fora de moda essa ideia aí. Então o movimento hippie sofreu com a própria contracultura da contracultura. É fácil não, né? Bora lá, 5. Então a questão certa da 4 seria a letra C. Bacana? 5. Quem foi Fulgêncio Batista? Aí a letra C, né? Eu coloquei algumas ironias. Pai de Fidel Castro, uma grande ironia. Marte da luta cubana, grande ironia. Então seria a letra C. Presidente cubano, apoiado pelos norte-americanos, expulso pelo grupo revolucionário de Fidel Castro e seu companheiro Che Guevara. E assim a vida segue. 6. Povo do nono ano. A 6. Essa aqui é aquela que você coloca, moçada, para ninguém zerar a prova, né? Qual foi o apoio dado pela União Soviética aos revolucionários cubanos? Brother, moral nenhum, militar não mandou militar. Lembra que nós estávamos na Guerra Fria? Eu não posso me envolver de forma direta, embora os Estados Unidos se envolveu de forma direta, mandando seus soldados, né, para lá. A União Soviética mandou só o apoio financeiro. E aí que é o grande problema. No final da Guerra do Vietnã, as duas sociedades vão se unificar em uma só. O Vietnã do Norte e do Sul vão ser um único só e vão ser dirigidos pelo regime socialista. Por isso, o norte-americano acha que a guerra foi perdida, né? Além de perder 60 mil soldados, a opinião pública ficou revoltada contra eles, criaram um movimento contra a cultura norte-americana, né, de dominação, e ainda, no final da história, teve que ver a aliança dos dois, do Vietnã, e a aliança ainda seguindo um patamar socialista. Isso foi duro para os norte-americanos. 7. Quais eram os slogans que resumiam as ideias dos revolucionários, né, de Fidel Castro? Qual que era? Aí eu coloquei letra A, estamos vivos. Letra B, que é a grande questão, reforma agrária já, né? Não passarão. Então, a ideia do Fidel era que teria reforma agrária já. E nem sei se essa reforma agrária acontece, né? Nem sei se não passou, né? Então, reforma agrária já, isso era o slogan. Quando a gente assumir reforma agrária já, isso não vai passar na nossa história. É bacana? Bacana? É só na teórico também, né? Porque Fidel também ficou lá 50 anos no poder, né? Lutou contra um revolucionário, fez a revolução e depois ficou 50 anos no poder. E agora quem está é seu irmão, vida que segue. E estão dizendo que o ano que vem, sempre o ano que vem, vai ter abertura cubana e vai voltar o regime democrático e vão ter eleições e vai ter abertura para o mundo todo. 8, então, a gente coloca um texto aí, uma charge muito doida, onde o diabo é questionado por um dos seus auxiliares, diz: olha, chefe, perto do Senhor, eles são santos,
perto do Senhor, eles são santos. A charge faz referência a qual conflito? A qual conflito? Eles estão colocando aqui que o conflito, é lógico que é o conflito palestino, né? Israel e os árabes da Palestina. E nesse conflito aqui, ele está dizendo que não há santos, né? Nenhum dos dois. E até faz uma referência muito forte, né? Porque a ideia que nós temos vulgarmente é que a entidade mais maligna é as entidades espirituais do diabo. E aqui ele está dizendo que perto dos líderes palestinos e dos líderes de Israel, que se matam e morrem todo dia, o diabo é santo perto dos dois. Então essa é a ironia da charge, muito bacana. Então qual que é a questão? A questão letra D, a recusa dos árabes a partilha que a ONU fez. Há uma crítica que a ONU foi tendenciosa, como a ONU era parceira dos norte-americanos e compõe com os Estados Unidos, mas a França e a Inglaterra, o grande grupo que domina a ONU, alguns vão falar que a ONU abençoou Israel na partilha e não foi tão feliz para os palestinos. Por isso eles não aceitaram a divisão e criam o Estado palestino e estão nesse conflito até que a ONU refaça a divisão, dê mais território a eles e eles possam tocar a sua vida. Só que do outro lado, os judeus, Israel, que foi estabelecido em 1948, vai falar que não, tá bacana desse jeito, e pelo contrário, tem que refazer mesmo. Ainda tem que tomar mais território, embora hoje ele já ocupe 80% do território, ele quer ocupar mais um pouco do território, ou seja, não dá espaço nenhum para os árabes. Bacana? Para terminar, são duas questões básicas. Explique a clássica expressão histórica mundo bipolar, mundo do capital norte-americano e versus o socialismo da União Soviética. Os dois tiveram uma luta, lembra daquela guerra bipolar, guerra ideológica, e que não poderiam ter uma guerra civil, então vamos criar guerras ideológicas. Eu melhoro a minha tecnologia, eu sou melhor. Eu melhoro as minhas informações, eu sou melhor. A ideia que a gente passa aí, esse desmembramento aqui aconteceu no esporte, as Olimpíadas eram batalhas terríveis entre o mundo bipolar aqui, né? O capitalismo versus o socialismo. Então você vê aí, eu até recomendo que você dê uma olhadinha nos esportes, na década de 80, as Olimpíadas da década de 80 até aqui, você vai ver que batalha que era os norte-americanos com o pessoal. O norte-americano vai mandar o homem à lua e vai dizer, nós estamos vencendo, nós somos a grande potência do mundo, e assim a vida seguiu até hoje. Né? E a 10, que é a última, explica a intenção ideológica da gravura. Lógico que é mostrar a superioridade norte-americana, isso é óbvio. Agora, eu quero só retratar com vocês um fato histórico. A primeira aula que eu li para a turma de vocês no 9º ano, o aluno Mateus, na primeira aula de história, entra com a fantasia do Capitão América. Faz muito tempo, mas ele entrou com a roupa do Capitão América. E ele gostava do Capitão América no 6º ano. Espero que até hoje já tenha diminuído um pouco a paixão pelo Capitão América. Eu também posso confessar meus pecados. Quando eu era criança, eu não tinha o filme do Capitão América, lógico. Eu nasci na década de 70. Tio Orlandão tá virando 50 já, né? Mas eu pegava as panelas da minha mãe e a gente fazia as tampas da panela e fazia os escudos, né? A gente brincava na rua de Capitão América. Todo mundo queria ser o super-herói norte-americano, o vencedor, o campeão. Tá vendo? A visão ideológica fica na gente. E hoje a gente está já superando essa ideia. Um grande abraço, estamos juntos. Esse semestre foi muito top e dê saúde e paz a todos. Um abraço.